Pessoal, muito obrigado mais uma vez por escutar nossas histórias. E gostaria de agradecer especialmente porque somos top 10 no Spotify graças a vocês. Se gostar, ajude-nos a compartilhar. Um grande abraço. Eu vou começar contando o caso mais aterrorizante da minha vida inteira. O que me faz sentir angústia, pesadelos, arrependimentos e decepção. Uma pequena cidade com 80 mil habitantes, vivendo eu e minha família em uma casa grande e confortável para todos. Uma família composta de mineradores, um segmento que começou pelo meu tataravô e foi passando de geração em geração até os dias atuais. Eu, meu pai e meu avô somos muito conhecidos pela cidade, justamente porque Bento, meu avô, é a pessoa com maior contato de todos, parece até prefeito. É engraçado que às vezes na faculdade, as pessoas costumam me conhecer sem ao menos ter me visto pelo menos uma vez na vida. Entretanto, como de costume e parte da minha educação, eu sempre fui uma pessoa muito querida também. Não podia deixar meu avô para trás. Meu avô foi o primeiro herdeiro desse negócio, e ele, muito mais do que eu, passou a se dedicar a vida inteira praticamente para isso. Percebo que ele não o faz apenas pelo dinheiro. Na verdade, sua intenção é estar próximo das pessoas e ajudá-las, a, de alguma maneira, fazê-las sentir alguma admiração por ele. Eu e meu pai, diferente do meu avô, já temos um comportamento mais contido, contudo, sempre procurando tratar muito bem as pessoas em nossa volta. Na empresa do meu avô contém mais de 800 funcionários, e além disso, usamos muitos recursos dos fornecedores espalhados pela cidade. Logo, o negócio da família fez com que a cidade prosperasse bastante, fomentando em abundância um retorno financeiro bom para todos. Apesar de não ser prefeito, meu avô sempre prezou por deixar a população com uma condição financeira acima da média. Então, ele tem um acordo com 90% das empresas que combinam um salário mínimo muito acima do normal, justamente porque para ele, as pessoas deveriam trabalhar para viver, ter dinheiro para comprar o carro que quiser e viajar para onde quiser pelo menos uma vez ao ano. Eu o admirava bastante por isso, e as pessoas também. Afinal, empresas que não tinham a condição de manter essa regra eram financiadas pela empresa do meu avô. Era comum eu participar de várias e várias escavações em pelo menos 100 partes diferentes da cidade. E, apesar de perigoso, eu gostava bastante. Desde pequeno eu me via entrando pelos buracos em busca de ouro e saía frustrado por não encontrar nada, mas a diversão era garantida. Isso porque os trabalhadores sempre foram muito engraçados, justamente para entreter e passar o tempo. Certa vez, fui com meu avô a uma de suas escavações. Porém, ele não me deixou entrar, pois disse que se tratava da caverna mais antiga de todas, praticamente a primeira que meu tataravô abriu, e apenas ele podia entrar com o trator ou os equipamentos lá dentro. Eu estranhei e perguntei: "Ué, vô, se você vai sozinho e já é uma caverna praticamente consumida, para que você vai entrar aí?" Relaxa, Rafa. É apenas uma pequena parada em meio a todas as outras que vamos fazer hoje. Eu só preciso deixar esse saco de terra lá dentro e já vamos seguir com o caminho. Ele usou o trator para levar o saco preto enorme para dentro da caverna e, em uns 40 minutos, ele retornou com o trator vazio. Seguimos nosso dia para outros pontos da cidade e nada mudou, apenas um fato que me fez ligar alguns pontos no futuro. Um dos costumes do meu avô era o de, além de padronizar a qualidade de vida de mais de 70 mil pessoas, ele escolhia alguns bairros todos os finais de semana para levar comida. Doces, salgados e especialmente carne. Os frigoríficos o consideravam como o cliente prime da região. Isso desde o meu tataravô, e meu avô manteve o costume. Algo me diz que depois que minha avó partiu com 60 anos de idade, meu avô passou a se apegar muito mais às pessoas como um todo, praticamente se tornando uma imagem fraterna para todos da cidade. E eu, uma vez até perguntei: "Ô vô, por que o senhor não se candidata a prefeito, hein?" Hein, Rafa? Eu não quero não. Só quero que as pessoas gostem de mim e sintam admiração por tudo que eu faço. Justo. Eu gosto desse sentimento também. As coisas estavam bem como sempre. Anos se passavam e viajávamos juntos, menos meu avô, que não podia ficar uma semana inteira fora. Contudo, viagens curtas ele até participava.
Minha vida estava ótima e eu e as pessoas em minha volta não tínhamos o que reclamar. Todavia, algo aconteceu que chocou todo mundo. Esquecíamos que o tempo estava passando. Ao completar 86 anos, meu avô ainda estava lúcido e cheio de vida. No entanto, já estava velho para viver por muito tempo. Então, as pessoas começaram a visitá-lo com frequência e eu sempre brigava com ele toda vez que ele saía para visitar as cavernas de escavação, mas não adiantava, ele era muito teimoso. Até que um dia, eu, antes dele notar, fui escondido em uma das cavernas que eu não deveria ir e vi que o trator já estava lá, com um saco preto enorme embutido em sua traseira. Na hora eu pensei, posso fazer um favor para o velho, assim ele vai saber que eu também estou aqui para ajudá-lo. Assim que eu entrei com o trator, as luzes do veículo iluminavam o lugar, e quanto mais eu dirigia, mais medo me dava, pois estava tudo escuro, silencioso e ventando, de dentro para fora. O cheiro era horrível, e só entendi o motivo quando, enquanto mais me aproximava, mais observava o que tinha no final daquele caminho sem fim. De primeira, era um olho enorme que me acompanhava e preenchia praticamente o corredor inteiro em que eu estava. Logo, notei que o espaço em que ele estava era muito maior, mas eu não iria arriscar continuar. Então, estacionei o veículo e percebi que o olho sumiu e retornou uma boca enorme com trocentos dentes. Eu entendi que ele queria o que estava no caminhão. Então, pelo espaço enorme da caverna, manobrei o trator e dei ré com o saco preto, que se abriu assim que foi abocanhado, e pude ver ali que o saco se tratava de carnes de animais, a maior parte delas emplasticadas direto do açougue. Eu saí de lá em disparada com o trator, morrendo de medo daquele bicho me seguir, mas eu sabia que não era o caso, pois eu pude escutá-lo mastigar os ossos enquanto eu ia embora. Eu fiquei chocado, e criando coragem para perguntar ao meu avô o que estava acontecendo, e principalmente com medo do que poderia acontecer dali em diante. Eu resolvi visitá-lo à noite, o horário em que a maioria das pessoas já tinham ido embora, e, ao sentar do seu lado, ele já olhou para o meu rosto e sorriu. Ô vô, o que está acontecendo, hein? Deu certo então? Você ouviu? Como assim deu certo, vô? Então, você já sabia que eu ia lá? Eu imaginei, pois conheço você desde pequeno. Rafa, eu não sei o que é aquilo, mas é por conta dele que nossa família prosperou tanto. Como assim, vô? Seu tataravô me apresentou quando eu ainda era pequeno, e ele me disse que conheceu aquele animal enquanto estava brincando em um dos buracos que tinham na região. Na época, aquilo era pequeno, mais parecido com um inseto, porém não parava de crescer. Eles se aproximaram e seu tataravô acabou criando uma ligação com aquilo. Apesar de parecer uma minhoca gigante, é um animal, pois se alimenta de outros animais e entende bem as orientações que são lhes dadas. E o principal de tudo, nunca nos atacou. Entretanto, eu não sei até quando isso pode acontecer. Puta que pariu, vô! Que porra de história é essa? E só agora você tá me contando? Rafa, me desculpa, mas eu não quero esse mesmo caminho para você. E como você sabe, eu queria um fim disso tudo. Eu já estou velho, tenho pouco tempo de vida, e assim que eu morrer, gostaria que você fosse no meu escritório e entrasse na minha sala de compressão. Eu deixei algo lá para você. Tá, entendi, vô. Então, por enquanto, eu devo seguir alimentando aquela coisa, é isso? Sim, mas só por enquanto. Fique tranquilo, porque logo as coisas estarão como sempre foram. Eu saí do hospital atordoado, com uma mistura de medo e curiosidade por tudo aquilo que estava acontecendo. Cara, só de pensar que tínhamos um bicho morando embaixo da cidade me dava arrepios. E por isso que eu entendi o motivo de leves tremores repentinos. Aquilo se movimentava por todos os lados e ninguém percebeu até agora. Desse dia em diante,
Passei a substituir o meu voo nas rondas em algumas cavernas, e notei que uma das regras das empresas era deixar os sacos preparados e não fazer questionamento. O que o poder e a influência não fazem, hein? Tudo estava dentro dos conformes até que, 2 meses depois, meu avô morreu. Como orientado, uma semana depois da sua morte, eu fui finalmente visitar a sala de compressão que ficava em seu escritório. A porta se abriu quando coloquei a minha digital lá, que já estava cadastrada. Assim que eu entrei, eu tomei um susto. Notei que meu avô era muito religioso, mais até do que aparentava. Dentre diversos livros, era possível ver imagens de santo pela parede, símbolos espalhados pelo cômodo e um quadro enorme do meu avô no centro com uma multidão o reverenciando. Eu olhei aquilo e estranhei. Meu avô era de fato venerado, mas calma aí, ele não era nenhum santo. Então, decidi abrir o cofre que tinha no local e dentro dele havia um controle remoto e um botão com uma frase escrita: aperte-o no momento que achar adequado, e você não vai mais se preocupar em alimentá-lo. Tudo ficará exatamente como foi. Estranhei. Achei uma frase forte, mas veio um sentimento de dúvidas na minha cabeça. Será que fazia sentido eu matar aquela coisa? Ou será que o botão irá apenas fechar o acesso da caverna? E se aquilo não morrer, ficar com fome e resolver emergir pelo meio da cidade? Passei a noite sem dormir e, pela primeira vez em minha vida, peguei a picape do meu avô e saí para tomar um ar. Eu dirigi sem destino. Só me lembrava de acelerar para toda estrada que vinha pela minha frente. Até que, quando notei que já estava a alguns quilômetros longe da cidade, resolvi apertar o botão. Assim que eu apertei o botão, pude sentir um impulso avassalador jogar o carro para metros de distância. Foi uma explosão tão grande que eu desmaiei na hora quando fui jogado para fora do carro. Acordei algumas horas depois, com o céu obstruído por poeira, helicópteros e cinzas. Foi quando olhei para trás e notei que 80% da cidade estava totalmente soterrada. E eu chorei desacreditado. Acabara de perder minha mãe, meu pai, meus amigos, todos que eu mais amava, e não fazia ideia do porquê, até notar que, no chão, do meu lado, havia uma caixa com um material resistente, que provavelmente caiu de dentro do porta-luvas do carro. E nessa caixa continha uma carta escrita à mão pelo meu avô, e nela dizia: eu fiz o que tinha que fazer. Não podia partir sozinho. Precisava do meu povo comigo, para que as coisas pudessem se manter da maneira de sempre. Eu finalmente havia entendido. A explosão que eu acionei não era para matar a criatura, e sim a maior parte da população, pois, por conta de religião, meu avô acreditava que todos irão ter uma nova vida após a morte, na esperança de conseguir continuar a ser venerado como sempre foi. Eu vomitei, rasguei a carta e joguei a caixa para mais longe que eu pude. Nesse dia em diante, eu soube que sobrevivi por sorte, ou o destino não queria que eu partisse. Com a herança que eu tinha, por ter parte dos recursos distribuídos em outras cidades, pude comprar uma casa e me adaptar a morar sozinho, sabendo que eu tinha um segredo que não poderia divulgar para ninguém, pois isso mancharia completamente a história da nossa família. Hoje, sinto nojo e rancor do meu avô, pois, por conta do seu egocentrismo, ele me tornou o maior assassino da história da humanidade. E para piorar, às vezes enquanto estou indo dormir e começo a notar o silêncio ocupando a madrugada, consigo me esforçar a tentar escutar algo que aos ouvidos nu é impossível de assimilar. Entretanto, eu imagino se tratar daquele animal se alimentando dos restos mortais das pessoas que estão soterradas abaixo de mim.